onda de aposentadorias de pilotos e com a retomada aquecida do setor aéreo, a escassez desses profissionais provocou uma crise no setor. Para a gente ter uma ideia, só nos Estados Unidos, a cada ano, na próxima década, serão criadas mais de 18 mil vagas de emprego para pilotos, de acordo com o Manual de Perspectivas Ocupacionais do Departamento de Estatísticas do Trabalho do país. Isso mostra como a demanda por este profissional está aquecida, e não só no país norte-americano, mas também no mundo todo. Quem chega aqui no Conexão para analisar esse assunto é o diretor da FGV Transportes, o Marcos Quintela. Marcos, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre à Conexão. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos que nos assistem. Na sua opinião, a gente pode ter um apagão de pilotos no futuro? Qual que é o panorama do setor hoje? As projeções não são muito otimistas, né? Existe hoje um movimento em todos os países, não é só no Brasil, para que essa situação seja revertida, né? Ainda hoje, 2025, estamos sofrendo todas as consequências da pandemia, quando houve a suspensão dos treinamentos, as demissões, aposentadorias, né, dos pilotos experientes, principalmente. E isso, as pessoas podem até notar o que vem acontecendo, de certa forma. Muitas vezes há cancelamento de voos, você não sabe o motivo, muitas vezes é porque a tripulação não tem tripulação disponível, atrasos de voos, porque a tripulação precisa ser reposta, tem que estar de stand-by, muitas vezes não tem. Isso acarreta até aumentos de passagens aéreas, sobrecarga de trabalho, né? Então isso é outro problema que precisa ser tratado, né? Então existe uma legislação no Brasil, no mundo inteiro, onde tem uma limitação da carga de trabalho, ainda mais numa atividade que depende da boa disposição física e mental, né, do piloto. Então isso tudo, a fadiga humana tem que ser gerenciada também. Pois é, e para a gente ter um profissional habilitado leva um tempo, porque é preciso ter toda a capacitação, e tirando a área militar, os cursos também têm um valor que nem todo mundo pode pagar. É um custo alto. Você tem uma média nos Estados Unidos, uma formação de um piloto comercial pode custar até $100 mil. Aqui no Brasil é uma estimativa de ali, em torno de R$400 mil ao longo de um tempo que pode demorar, só para licença ali, até 2 anos e meio, de 1 a 2 anos e meio. Né? Mas muitas vezes um piloto que venha atuar no comando de uma aeronave, de uma companhia, pode chegar de 5 a 12 anos para ele assumir essas posições, né, diante de toda a experiência e do atingimento das metas de horas voadas, né? Então, para você atuar em linhas aéreas, você tem que estar ali na faixa de 1.500 horas, né? Quer dizer, incluindo a parte do piloto em comando, né? Então, agora com esse segundo assim, crescimento da demanda, nós estamos voltando ao patamar de 2019, então a demanda por voos está realmente surpreendendo a todos e não há como essa reposição. Então a recuperação das companhias aéreas, do turismo e dos negócios no mundo vem demandando essa quantidade de pilotos, e aí vem esse problema que nós estamos vivenciando. Pois é, a alternativa seria aumentar os salários para atrair mais gente? Esse seria o caminho? Esse é um problema brasileiro, né? Então, existe uma fuga de muitos profissionais, pilotos brasileiros, que buscam as asiáticas, companhias asiáticas. Por exemplo, isso não é de hoje, há muitos anos já acontece, porque os salários em dólar, né, isenção de impostos, melhores condições de trabalho. Isso estou falando de uma Emirates, estou falando de uma Qatar Airways e outras companhias asiáticas que essas companhias recebem apoio dos seus respectivos governos, têm incentivos, né, tem outros tipos de financiamento. Quer dizer, então é um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil, onde não há toda essa situação que favorece a permanência do piloto aqui. Então, quer dizer, é um problema a ser tratado.
Exato. Agora, a gente fala tanto de tecnologia, de automação, a inteligência artificial, ela pode ajudar, de alguma forma, a suprir essa falta de pilotos? Isso aí é um debate que está havendo atualmente no mundo e existe uma resistência das companhias ainda, né? É uma questão muito difícil, né, de ser, vamos dizer assim, implementada de uma hora para outra. Isso eu acho que é uma evolução que vai haver ao longo dos anos. Imagina você, é diferente de você entrar num metrô que a gente chama driverless, né, sem o piloto ali, do que entrar num avião driverless, imagina, sem o piloto ou totalmente comandado por inteligência artificial. Quer dizer, hoje praticamente o avião ele tem uma grande parte gerenciada sem a atuação direta do piloto. O piloto tem uma atuação importante, mas ele consegue, né? Mas você imagina essa situação hoje, de toda forma, sendo implantada no mundo inteiro. Quer dizer, ainda existe uma certa resistência e acho que é uma evolução que vai acontecer. Sim, é uma evolução que chegou em outras áreas. Por exemplo, os pilotos agrícolas, vamos mudar um pouquinho aí o nosso olhar, que antes ganhavam muito, inclusive, até porque voam mais baixo, uma atividade muito específica. Hoje, com a entrada dos drones, a gente já vê uma certa substituição, né? Então, a tecnologia ela vem mudando o perfil. Mas no caso dos voos comerciais, realmente o Brasil precisa, inclusive olhando aqui para o nosso quintal, a gente olhar de uma forma especial, porque como você mencionou, nossos pilotos, inclusive, muitas vezes vão embora. Essa questão de drones aqui é outro mercado, outro nicho, é outra situação que não envolve vidas humanas de uma forma intensiva, né? Então, eu acho que tudo isso vai ser agora uma preocupação das associações, dos sindicatos, né? Os pilotos, tudo isso são muito sindicalizados, eles precisam também de apoio, não só dos sindicatos, mas do governo. Então tem que ter uma pressão, por quê? Porque com o passar do tempo, se não houver uma situação de treinamentos, de atratividade para essa profissão, em quanto tempo acontecerá o caos, né? Então é difícil prever. Então já está um movimento no mundo de estender a idade máxima até 67 anos. Já começaram com 60, foi com 65 e já estão estendendo para 67 anos de idade, dentro das condições físicas, mentais, todas sendo checadas, né? Quer dizer, então é uma situação que também vai acontecer, de que todos os profissionais experientes, que têm toda essa expertise, vão também sair fora pela idade, né? Então, como é que nós vamos ficar se não houver a reposição desse esporte, né? Então, é um caso que precisa ser trabalhado já imediatamente e no mundo inteiro está acontecendo. Pois é, fico alerta aqui também. Muito obrigada, viu, Marcos, pela análise. Sempre importante para a gente te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até.